O ser humano decaído. O que é o pecado? O cerne do pecado é a rejeição de Deus e a recusa de aceitar o seu amor. Isso revela-se no desdém pelos seus mandamentos. O pecado é mais do que um comportamento errôneo, é também uma fraqueza física. Na sua natureza mais profunda, essa rejeição ou destruição de algo bom é a recusa do bem por excelência, isto é, a recusa de Deus. O pecado, a sua mais profunda e terrível dimensão, é a separação de Deus e, com isso, a separação da fonte da vida. Daí que a morte seja também a consequência do pecado. Jesus sofreu a rejeição de Deus no seu próprio corpo. Ele tomou sobre si a violência mortal do pecado, para ele não nos atingir. É nesse sentido que usamos a palavra redenção. Pecado original. O que temos nós a ver com a queda de Adão e Eva? O pecado é, em sentido próprio, uma culpa de responsabilidade pessoal. A expressão pecado original refere, portanto, não ao pecado pessoal, mas ao estado nocivo da humanidade em que nasce o indivíduo, antes mesmo de, por livre vontade, ele pecar. Acerca do pecado original, diz Bento XVI que se deve compreender que todos carregamos dentro de nós uma gota do veneno daquela forma de pensar que nos é ilustrada nas imagens do livro do Gênesis. O ser humano não confia em Deus. Seduzido pelas palavras da serpente, levanta a suspeita de que Deus é um adversário, que restringe a nossa liberdade, e de que só seremos verdadeiramente humanos quando pusermos Deus de parte. À parte. O ser humano não quer receber a Deus, a existência e a plenitude na sua vida. Aí, à medida que o faz, confia na mentira em vez da verdade, e precipita a sua vida no vazio da morte. Somos coagidos a pecar pelo pecado original? Não, todavia o ser humano está profundamente ferido pelo pecado original e inclinado a pecar. Não obstante, é capaz de fazer o bem com a ajuda de Deus. É possível viver sem nunca pecar. Na realidade, porém, pecamos constantemente pelo fato de sermos fracos, nécios e seduzíveis. Um pecado forçado não seria, aliás, um pecado, porque a liberdade de escolha faz sempre parte do pecado. Como nos retira Deus da sucção do mal? Deus não fica a assistir à forma sucessiva como o ser humano se destrói a si mesmo e ao seu ambiente através da reação em cadeia do pecado. Ele envia-nos Jesus Cristo, o Salvador e Redentor, que nos arranca do poder do pecado. Ninguém me pode ajudar. Esta frase da experiência humana deixou de ser verdade. Deus Pai enviou o seu Filho onde o ser humano, com o seu pecado, acabava. A consequência do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23. Mas a consequência do pecado é também a maravilhosa solidariedade de Deus que nos envia Jesus como amigo e salvador. Por isso, o pecado original é também designado Felix culpa, feliz culpa. Ó, ditosa culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Precônio Pascal. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. O mais grave não é cometer crimes, é não fazer o bem que poderia ter sido feito. É o pecado de omissão, que é nada mais do que o não amor. Mas ninguém se queixa dele. Leon Bloy. A serpente disse então à mulher: no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Gênesis 3:4. Um comportamento moral para com o mundo só é, então, possível e benéfico quando se assume a porcaria da vida, a cumplicidade na morte e no pecado, em suma, todo o pecado original, e quando se renuncia a ver a culpa sempre nos outros. Hermann Hesse. Esta é uma das razões pelas quais eu acredito no cristianismo. É uma religião que ninguém teria conseguido inventar. C.S. Lewis. Quando as mãos de Cristo foram pregadas na cruz, ele pregou na cruz os nossos pecados. São Bernardo de Claraval. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João 1:14.